Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar mais uma questão no nosso plantão. Vamos comentar aqui uma questão que foi enviada no Forms e que trata sobre produção mineral na América Latina. Então, olha só, esse tipo de questão costuma ser um pouco complicada porque ela exige que você tenha conhecimento sobre quais são os principais produtos minerais produzidos por cada um desses países aí na América Latina. Então, realmente pode ser um pouco complicado nesse sentido, mas existem alguns produtos que são muito marcantes, muito característicos para países específicos e a gente vai comentar um pouco disso aqui utilizando essa questão. Então vamos ler o que está sendo perguntado e comentar item por item. Sobre a atual divisão internacional do trabalho, a DIT, no que diz respeito à mineração na América Latina, é correto afirmar. Vamos começar pelo item A. Bom, o México é o país com maior produção de carvão, cuja exportação é controlada por capital canadense. Então, olha só, vamos começar analisando essa informação. Será que o México é o país com maior produção de carvão na América Latina? Na verdade, não. Olha só, o México é de longe o maior produtor do mundo de prata. Então, o que chama muita atenção no México é a produção principalmente de prata, mas o México também é um grande produtor de minerais metálicos de modo geral, incluindo aí zinco, chumbo, manganês, ouro também e alguns outros produtos. O México também, em termos de combustíveis fósseis, tem destaque na produção de petróleo, mas não em termos de carvão, tudo bem? Então aqui a gente teria que saber que o México tem destaque na produção de minerais metálicos, principalmente na prata, e que não é um grande produtor de carvão. É um produtor considerável de petróleo, mas não de carvão. Vamos para o item B, que vai falar que a Colômbia ocupa o primeiro lugar na produção mundial de manganês. Olha só, na verdade, qual que é o grande destaque da Colômbia? Produção de carvão. A Colômbia é de longe o maior produtor de carvão mineral da América Latina e o 13º maior produtor de carvão do mundo. Na prática, a América Latina não tem muito destaque em termos de carvão, tudo bem? A Colômbia, dentre todos os países latino-americanos, é aquele que apresenta a maior produção, mesmo assim não é tão considerável assim, não é tão expressiva, tudo bem? Em termos de manganês, a Colômbia realmente não ocupa o primeiro lugar, muito pelo contrário, mas o Brasil, que está marcado aí, também não, tá? Na verdade, o Brasil é o maior produtor de manganês da América Latina, mas não do mundo. O Brasil é o quinto maior produtor de manganês do mundo. A África do Sul, na verdade, é o maior produtor mundial. Não precisaria saber as coisas em tanto detalhe assim em relação à produção de manganês, mas seria interessante notar que a Colômbia tem destaque na produção de carvão e não na produção de manganês, tudo bem? Um destaque da Colômbia é a produção de esmeraldas também. Boa parte das esmeraldas do mundo são produzidas na Colômbia, mas manganês, realmente, a Colômbia não tem destaque. Bom, o item C, que é na verdade o nosso gabarito, vai dizer o seguinte: o Chile se destaca pela extração de cobre, principalmente na sua porção centro-norte. Então, olha só, o Chile realmente é de longe o maior produtor de cobre do mundo. Existem reservas gigantescas de cobre no Chile e existe uma exploração gigantesca de cobre no Chile também. Aliás, a maior mina de cobre a céu aberto do mundo, a mina de Chuquicamata, fica justamente no Chile, a região norte ali do deserto do Atacama, que é a maior região produtora de cobre de todo o mundo. Então o Chile tem um destaque gigantesco em termos de cobre. Boa parte das exportações do Chile são de cobre, principalmente, alguns outros produtos também, como lítio, mas principalmente o cobre. Então o cobre é marcante no Chile, isso aí é importante de se saber, tudo bem? Então o C é o gabarito por conta disso e realmente boa parte dessa exploração se dá por empresas transnacionais, até porque a economia chilena é bastante aberta a investimentos estrangeiros. O item D vai dizer que a Bolívia se destaca como um dos maiores produtores de ferro da América Latina. Olha só, aqui a gente já poderia perceber que o item está incorreto, porque a Bolívia não tem uma produção expressiva de ferro. Muito pelo contrário, o que mais chama atenção em termos de produção mineral na Bolívia é o estanho. Então a economia da Bolívia depende muito da exportação de estanho. E a Bolívia, juntamente com o Peru e o Brasil, são os maiores produtores de estanho de toda a América Latina. Então, para a economia da Bolívia, o estanho e o gás natural têm um papel fundamental. Bom, é importante notar também que a Bolívia tem grandes reservas de lítio, então pode haver também nos próximos anos, ao longo dos próximos anos, um boom das exportações na Bolívia, muito atrelado à exportação de lítio. Então, essa é uma proposta, inclusive, do novo presidente boliviano. Então, isso aí é uma curiosidade legal que pode ser usada em questões de vestibular também.
E o item E vai dizer que o Uruguai é o principal produtor mundial de prata. Como a gente viu, o maior produtor de prata do mundo é o México. Aliás, o Peru também tem uma grande produção de prata. Mas o México realmente tem um destaque maior. E o Uruguai também é um país que tem muito poucas reservas minerais. O Uruguai realmente não tem quase nada de recursos minerais. Então não teria como esse item estar correto. A economia do Uruguai é totalmente baseada no setor primário, mas principalmente na produção agrícola e pecuária. Então, é muito importante nesse tipo de questão a gente ter o conhecimento prévio de alguns produtos que são muito importantes para algumas economias latino-americanas. Alguns destaques são esses aí que a gente comentou, mas é importante notar também que existem alguns outros, como por exemplo o caso do petróleo na Venezuela. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, não é o maior produtor nem o maior exportador de petróleo, mas tem as maiores reservas do mundo, maiores que as reservas da Arábia Saudita, inclusive. E o Peru é um país que tem muito destaque na exportação de minerais metálicos, principalmente prata, um dos maiores produtores mundiais, junto com o México, e também de cobre. O Peru também produz bastante cobre. E claro, o Brasil, que tem uma grande produção aí de minério de ferro, nióbio, manganês, ouro, bauxita e assim por diante. Tudo bem? Bom, então era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida e até mais!